Vamos lá, galera. Estamos de volta com mais um X1 aqui no canal. Esse vídeo que a galera tem gostado muito e ao mesmo tempo tem sido muito polêmico, porque algumas pessoas acabam questionando o resultado. Como, por exemplo, o último resultado do X1 aqui do canal deu 9-3 pro Fortaleza. E muitas pessoas questionaram, né? Pô, André, o nosso momento é melhor e tal. É realmente o nosso momento melhor, mas o X1 ele pega os resultados, a performance macro da equipe dentro do Campeonato Brasileiro. E dentro de campo vocês viram o que aconteceu e o X1 infelizmente confirmou aquilo que aconteceu em campo. Nesse aqui, galera, eu trago a comparação entre os jogadores do Fluminense e do Atlético Goianiense. Jogo de altíssimo risco, tá? É a última partida do Fluminense em casa, a gente jogou 3 jogos em casa, Bragantino, Fortaleza e hoje o Atlético Goianiense. Fluminense desperdiçou a chance contra o Fortaleza e agora o bicho vai pegar, tá? É um jogo de alta tensão, porque depois desse jogo do Atlético Goianiense, a gente pega o Corinthians fora, Atlético Paranaense fora, Fla-Flu, pega o Santos fora e o Ceará fora. Ou seja, são 4 jogos fora de casa com um clássico no meio deles. Logo contra quem, né? Contra o nosso arqui-rival. Então, assim, o jogo de hoje, galera, além de ser um jogo de 3 pontos, de 6 pontos, 17 pontos, 123 pontos, se o Fluminense perder hoje para o Atlético Goianiense, a gente perde uma colocação para eles, eles ultrapassam a gente na tabela de classificação, o time vai entrar em crise. E com essa sequência de 4 jogos fora, mais um clássico, eu não sei o que vai acontecer. Então a gente não pode pensar em ter outro resultado que não seja a vitória, tá? Antes de eu partir direto para o nosso X1, queria pedir para você que não é inscrito, se inscrever aqui no canal, deixa o seu like nesse vídeo, é importante para o YouTube poder recomendar tudo mais. Siga o nosso Instagram também, galera, sentimento_tricolor1902 e dá uma força pro Careca aqui, clicando no link que tá aqui na descrição e baixando o OneFootball. É um aplicativo de futebol mais completo, tem todas as informações, estatísticas, dados do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, campeonatos internacionais. É de graça, você me ajuda, então não pensa 2 vezes, vai no link que tá aqui, primeiro link da descrição, clica lá e baixa o OneFootball, tá legal, galera? Vambora, pessoal, sem mais delongas, direto para o X1 da tropa. X1, começando aqui com Marcos Felipe e Fernando Miguel. Incrível como é que o Marcos Felipe, a cada rodada, devido às apresentações dele, às falhas dele, porque ele falhou contra o Fortaleza naquele segundo gol, ele deveria ter saído de cabeça, as notas dele têm baixado muito e ele que tinha uma média alta, tá com uma média no limite, média 7 para o Marcos Felipe no Campeonato Brasileiro, enquanto o Fernando Miguel está fazendo um campeonato mais regular e tem uma média 7,13. Então já viu como é que começou esse X1, né? Já começou com um ponto para o Atlético Goianiense, Fernando Miguel sendo mais regular do que o Marcos Felipe. Detalhe, hein? Os últimos 3 jogos do Marcos Felipe, ele tem tido notas bem baixas, tá? Notas abaixo de 7, notas até abaixo de 6,5. Por isso essa média do Marcos Felipe vem caindo a cada X1. E hoje, pela primeira vez, ele perde um confronto com o goleiro adversário, tá? Então, ponto aí para o Fernando Miguel. Depois a gente vai para Calegari com o Dudu. Calegari mantido na lateral direita, tá? O Samuel Xavier realmente perdeu a vaga e até aí eu considero justo. Porém, nós temos um lateral que não sabe cruzar, né? Eu já falei que em todas as avaliações de jogos aqui, enquanto o Calegari não acertar um cruzamento, ele vai tomar nota de 5 para baixo. Eu já antecipo isso. Porque não existe isso no futebol profissional, um lateral que não sabe cruzar. Só que mesmo com essa deficiência do Calegari, ele vence o X1 comparado ao Dudu, tá? Se o Calegari é limitado, o Dudu é mais limitado do que ele. Tem uma média de 6,78, enquanto o Calegari tem uma nota de 6,83. Sabe qual é o aproveitamento do Calegari nos cruzamentos, galera? 0,1 cruzamento certo por jogo. Sabe o que significa em percentual? 9%. Era 11, caiu para 10, caiu para 9. Até o final do campeonato, o Calegari vai ter um aproveitamento de 0% em cruzamento. Ele vai chegar lá, tá? Tá se esforçando para isso. Enquanto o Dudu tem um aproveitamento um pouquinho melhor, mas ridículo no cruzamento também, que é de 0,3 cruzamentos certos por jogo. Isso dá um percentual aí de 12%, tá? Além disso, o Dudu tem uma assistência no campeonato, enquanto o Calegari não tem nenhuma.
Só que o Calegari tem sido mais regular, principalmente na parte defensiva. Defende melhor, marca melhor. Então, por isso, ele tem uma nota um tiquinho, 0,5 melhor do que o Dudu. Ok? Próximo confronto. Nino com Wanderson. O Nino é outro, que as médias dele, as notas, vem despencando. Falhou justamente com o Lucas Claro no último jogo contra o Fortaleza. O Fluminense voltou a tomar gol de bola aérea toda hora. E o Nino continua sendo dos melhores zagueiros que jogam pelo lado direito do Campeonato Brasileiro. Venceu mais um X1, o Nino está invicto, venceu todos os confrontos contra todos os adversários. Ele tem nota 7,08, enquanto o Wanderson tem uma nota de 6,96. Galera, eu falo muito para vocês que o time do Fluminense é um time média 6, né? Um time cheio de jogador nota 6. Reparem nos jogadores do Atlético Goianiense, tá? Reparem nos jogadores do Atlético Goianiense. No final, eu vou fazer uma observação para vocês. Lucas Claro e Éder é o próximo confronto. O Lucas Claro, ele não é nem perto do zagueiro que ele foi na temporada 2020. Nós apelidamos o Lucas Claro de Blade, né? Que é o caçador de vampiro. Não sei o que aconteceu com ele, é um personagem da Marvel, né? Blade, o caçador de vampiro. Não sei o que aconteceu com o nosso super-herói. Caiu demais de produção. E o Lucas Claro, ele perde praticamente todos os X1 que ele faz com os zagueiros na qual ele enfrenta jogando pela esquerda. Mais uma vez o Lucas Claro foi derrotado. Tudo bem que hoje a diferença é mínima. É 0,01 ponto de diferença. Enquanto o Éder tem 6,85 de média, o Lucas Claro tem 6,84. O Lucas Claro ele já tem 2 erros capitais nesse Campeonato Brasileiro. 2 erros que originaram gols dos adversários, enquanto o Éder não tem nenhum. Então, ponto aí pro jogador do Atlético Goianiense. Olha a nossa situação, hein? A gente tá pau a pau no X1 com o Poçante Atlético Goianiense, que é uma das menores folhas desse Campeonato Brasileiro, tá? Vamos seguindo. Danilo Barcelos e Igor Cairuz. Olha isso. Danilo Barcelos com Igor Cairuz. Danilo Barcelos extremamente vaiado no último jogo contra o Fortaleza, mesmo sem ter comprometido, mesmo sem ter falhado, sendo responsável por nenhum gol do Fortaleza, tá? Eu acho que aquela vaia direcionada ao Danilo Barcelos foi um ódio guardado pela lateral esquerda que a torcida tem, já de todo ano, toda a temporada, todo o Campeonato Brasileiro. Repito, isso que eu vou falar agora não é uma defesa ao Danilo Barcelos, mas é apenas mais um alerta que eu vou fazer aqui pela 5ª vez. Nós, quando temos que vaiar um jogador, nós temos que vaiar o jogador pela performance que ele tem dentro de campo, né? E não porque a gente pega no pé, porque a gente é hater de uma determinada posição ou determinado jogador. Danilo Barcelos pode merecer vaia? Pode. Apesar de ele ter a melhor média entre todos os jogadores do Fluminense no Campeonato Brasileiro, tá? Por que as mesmas vaias que são direcionadas ao Danilo Barcelos não são direcionadas ao seu Calegari, ao seu Samuel Xavier? Que o Calegari é moleque de Xerém, vai passar paninho pra ele. O Calegari tem números 5 vezes piores do que o Danilo Barcelos no Campeonato Brasileiro. E eu não vejo as mesmas vaias para ele. Então, é bom a gente ter atenção em relação a isso, tá? Danilo Barcelos, 7,23 de média. É a maior nota do Fluminense no Campeonato Brasileiro, tá? Ele tem 4 assistências. O Igor Cairuz tem uma média de 6,83. Nenhuma assistência. Ponto pro Fluminense nesse X1 aí, tá legal? André e Gabriel Baralhas. Não conheço o Gabriel Baralhas, galera. Então, assim, eu vou me limitar a utilizar os dados para poder fazer essa avaliação, tá? O André perdeu esse X1. O Gabriel Baralhas, ele tem uma média de 6,91. Ele tem 3 gols nesse Campeonato Brasileiro. Um volantão que tem 3 gols, tá? Enquanto o nosso André tem uma nota de 6,80. Ele tem 1 gol e 1 assistência no campeonato. Foi o único jogador que se salvou contra o Fortaleza, mas se salvou com uma nota 6. E essa é a média do André, 6. Ele tem 6,80. Contra o Baralhas aí tem 6,91. Então, ponto pro Atlético Goianiense. Que situação o time do Fluminense se encontra? O time no dia 6, que está disputando pau a pau até agora com o possante Atlético Goianiense. Tá legal, galera? Seguindo aí, Nonato e William Maranhão. Nonato e William Maranhão nada mais, nada menos do que empataram. Tá?
Ambos têm uma média baixa nesse Campeonato Brasileiro. 6,67 para ambos. Tem os mesmos dados. Para não falar que tem o mesmo dado, o Nonato tem uma assistência nesse campeonato, enquanto o William Maranhão não tem nenhum. Mas a avaliação deles, com o mesmo número de jogos, tudo igual, a nota é igual. Então aí vai um ponto para cada um. Olha a situação, hein? X1 pau a pau do Fluminense com o Atlético Goianiense. Eu acho que eu não vou nem fazer X1 no Fla-Flu, tá? Vou pular. Esse jogo não vai ter X1, porque a vergonha vai ser gigante. Iago Felipe e João Paulo. O nosso meio-campo é o setor mais fragilizado nessa equipe do Fluminense. Se você voltar atrás, galera, sugiro você que tiver com tempo aí, e com saco também, volta e assiste todos os X1. Não são muitos, não. São 5 ou 6. Se eu não me engano, esse aqui é o 6º que eu faço aqui, porque é um quadro novo aqui no canal, tá? E vocês vão ver que no setor de meio-campo, o Fluminense perde praticamente todos os X1. Por quê? Porque a gente joga com 3 volantes, né? A gente não é volante, é meia. 3 meias de pouca capacidade técnica, pouco poder de criação, pouca criatividade e na maioria das vezes a gente perde para os adversários. E o Iago Felipe perdeu para o Poçante e João Paulo, tá? O João Paulo tem uma média de 7,02, é o segundo jogador do Atlético Goianiense com nota 7, hein? Só o segundo, tá? Ele tem 3 gols e 1 assistência. O Poçante e João Paulo. Enquanto o Iago Felipe tem uma média de 6,79, tá? Ele tem 1 gol e 2 assistências. Tá ficando ruim pro Iago, tá? O Iago não ganha absolutamente de nenhum outro jogador que joga na mesma posição dele ali até hoje, quando eu fiz aqui o X1. Iago, somente transpiração, correr, morder, dar carrinho, dar passe de 3 dedos, porque você não tem a outra perna, tá ficando já pequeno para você, não dá mais, tá? Tá na hora do Marcão começar a repensar essa titularidade do Iago Felipe. É um cara que eu gosto, corre, se esforça, se dedica, veste camisa e tal. Tá ficando pouco para você, tá ficando pouco pro time do Fluminense. Talvez a gente precise de um jogador ali de criatividade para poder exercer essa função que o Iago exerce hoje. No X1 fica muito claro que ele perde para todos os jogadores, pelo menos até agora, da mesma posição que ele, dos times na qual a gente enfrenta. Mais um ponto pro Atlético Goianiense. E eu tô ficando desesperado com os cabelos em pé. Os cabelos que eu não tenho, né? Vamos pro ataque, galera. Luiz Henrique e André Luiz. Eu ia falar que eu ia dar favoritismo ao André Luiz, mas esse André Luiz aí é Luiz com S, eu sou Luiz com Z. Então eu vou ficar com o Luiz Henrique, beleza? Vitória do Fluminense. Já adianto pra você, acalma teu coração aí. Apesar da última partida ruim do Luiz Henrique, na qual o Vojvoda, com o nó tático que ele deu, ele dobrou a marcação no Luiz Henrique, anulou o nosso principal ponto forte no ataque, não criou absolutamente nada, mas o Luiz Henrique está crescendo a nota dele, ele tem uma nota de 6,78 contra 6,59 do André Luiz. André Luiz tem 1 gol e 2 assistências nesse Campeonato Brasileiro, enquanto o nosso Luiz Henrique tem 4 gols e 1 assistência, ponto para o Fluminense, graças a Deus. Caio Paulista e Ronald. O Caio Paulista, dos últimos 7 jogos, ele fez uma apresentação mais ou menos contra o time reserva sub-20, sub-15, sub-10 do Red Bull Bragantino. Foi só isso que o Caio Paulista conseguiu fazer desde a volta dele da lesão e desde quando ele renovou o contrato, o Fluminense pagando aí 7 milhões, sei lá quanto por ele. Voltou a ser o Caio Paulista de 2020? Ponto de interrogação. Responda aqui nos comentários, tá? Ah, mas lembre-se, ele tá jogando torto. O Caio Paulista se destacou jogando pela direita. O Marcão tá utilizando ele na esquerda. É importante essa observação. Só que o jogador na qual ele faz o X1, o Poçante Ronald, é um jogador fraquíssimo. Uma das piores notas que eu já vi até agora, 6,5, tá? E o Caio Paulista conseguiu levar vantagem sobre ele, porque a nota do Caio Paulista também não é boa. É 6,75, ok? Como o Poçante Ronald parece ser um jogador bem fraco, com números muito ruins, o Caio Paulista levou vantagem. Então, no ataque, tá salvando o X1 do Fluminense aí, tá? Para finalizar, Fred e Zé Roberto. A gente precisa parar de fazer a avaliação do Fred com o nome e com a história do Fred. Toda vez que eu faço um X1 do Fred, inclusive contra o Hulk,
Eu vi gente falando assim, não, o Fred é melhor, o Fred tem mais história. Galera, no X1, a gente não avalia história, número de títulos, número de gols na carreira, número de jogos, idade. A gente avalia performance no Campeonato Brasileiro, ponto. Ponto final, tá? O que ficou para trás não entra aqui nesse critério. Porque se fosse entrar, o Fred seria o concurso. Ó, o Fred não disputa, tá? Ele já ganhou todo mundo, porque ele é o maior centroavante de atividade no futebol brasileiro. Camisa 9, no Brasil, não tem outro com mais história, mais gols do que o Fred. Só que não é isso que a gente avalia aqui. A gente avalia performance no Campeonato Brasileiro, ok? Poçante Zé Roberto tem uma média de 6,78, enquanto o nosso Dom Fredon tem uma média aí de 6,91. Então, vitória para o Fred. Porém, o Zé Roberto tem mais gols no Campeonato Brasileiro. Tem 5 gols, 0 assistências. Enquanto o Fred tem 3 gols e 2 assistências. Mas tem sido um jogador mais regular. Então, ponto para o Fred. Quando o Fred perder um X1, não briguem comigo. A gente avalia, não avalia história. A gente avalia momento no Campeonato Brasileiro. Ok? Marcão e Eduardo Souza. Difícil, hein? Depois da performance sua, Marcão, que você parece que incorporou o Roger Machado na última partida, tanto à beira das do campo, né, das 4 linhas, e pior ainda depois da entrevista coletiva, na qual eu te dei uma nota 2, e você só não tomou 0, porque você não botou o Wellington no lugar do Nonato machucado, você deslocou o Calegari para o meio e entrou com o Samuel Xavier, seria um tiro de misericórdia se você coloca o Wellington naquele jogo. Aí você tomaria nota -5. Como você não fez isso, você botou o Calegari no meio, eu te dei uma nota 2. Só que o Eduardo Souza, ele é assistente técnico, é auxiliar técnico lá do time do Atlético Goianiense. O Barroca foi demitido e o Eduardo Souza assumiu. Não conheço o trabalho do Eduardo Souza, não tem nome no futebol brasileiro e só por isso eu vou dar vitória pro Marcão, tá? Então, vitória pro Marcão nesse X1 aí. Sendo assim, galera, se a gente for contar os jogadores de linha, deu 6-4 pro Fluminense com um empate, tá? Porque se vocês lembrarem direitinho ali, o Nonato junto com o William Maranhão tiveram a mesma nota. Então, se eu der um ponto para cada um, finaliza aí 7-4 pro Fluminense. 7-5, né? Porque eu dou um ponto para cada um. Colocando o ponto do Marcão, né? Do treinador que venceu, esse X1 termina 8-5 pro Fluminense. 8-5, aí você fala assim, caramba, André, 8-5 dá 13? Sim, porque eu dei um ponto para cada um, então de 11 passa para 12, e tem um treinador também. Então, ponto pro Marcão, ponto pro Fluminense, fica 8-5. Será que era pro Fluminense terminar um X1, galera, de forma tão equilibrada, com Poçante Atlético Goianiense? Eu falei para vocês, vamos avaliar aqui quantos jogadores acima de 7 tem a equipe do Atlético Goianiense. Apenas 2, tá? Que é o Fernando Miguel e o João Paulo, meia de criação do time do Atlético Goianiense. Vocês acham que o Fluminense passa muito disso? Sabe quantos jogadores nós ainda temos, porque um tá no limite, acima da nota 7? 3, tá? Que são eles. Marcos Felipe, que tá com nota 7 cravado, ok? O Nino e o Danilo Barcelos, jogador mais criticado aí pela torcida tricolor. O resto é tudo nota 6 para baixo. Para baixo. Até onde a gente pode chegar no Campeonato Brasileiro com um time média 6? E não é 6,99. É 6,5, 6,6. Até onde? Quando a gente faz um X1 com um time com o Atlético Goianiense, que é uma das menores folhas do Campeonato Brasileiro, e a gente vence, mas vence meio que apertado ali, tendo um empate, isso porque teve vantagem no treinador. E aí? Até onde a gente pode chegar? Né? Deixa aqui nos comentários. Eu tô aqui, ó, tô com uma espinha aqui na beira do nariz, ó. Eu tô falando a semana inteira que eu vou vir com aquele nariz de palhaço aqui, né? Parece que o universo me ouviu e botou uma espinha aqui no meio do meu nariz. O ingresso do jogo tá aqui, essa pulseirinha aqui é o ingresso do jogo. E quem quiser me encontrar na partida lá, sul atrás do gol, sul inferior, nível 1 atrás do gol, é só chegar lá. Quem quiser trocar uma ideia, falar de futebol, participar das lives. Nossa live pré-jogo hoje será diretamente do Maracanã a partir das 2h20 da tarde. Espero vocês, tá bom? Fiquem com Deus, galera. Um forte abraço e saudações tricolores.